Moisés é titularizado como Gadol Nevim, o maior profeta, porque também operou inúmeras maravilhas devido à intimidade que ele tinha com Deus. Moisés é considerado o Machia, o Messias do Antigo Testamento. É um homem que tem uma intimidade avassaladora. É por intermédio de Moisés que o Yam Suf, o Mar Vermelho, é aberto. Por intermédio de Moisés que o povo caminha 38 anos e 2 meses durante o deserto, sem que nada pudesse acontecer com eles, porque Moisés era considerado o Rosh, cabeça da nação de Israel. Eu poderia falar muitas coisas aqui acerca da intimidade e do que Deus usara Moisés para fazer, mas como o tempo não me é oportuno, eu preciso lhe dizer que Moisés foi um dos maiores homens de todo o Antigo Testamento. Só que o capítulo de número 3 não me mostra Moisés em cima sendo grande. O capítulo de número 3 do livro do Êxodo não me mostra Moisés como um homem de um grande porte, de um grande nome. Muito pelo contrário. O capítulo de número 3 mostra Moisés não tendo nada na vida, ao ponto de tudo aquilo que ele está cuidando não ser dele. Versículo de número 1 diz que ele apacentava o rebanho de seu sogro Jetro. Moisés está sem nada na vida, que a única coisa que ele está cuidando ainda não é dele, é de seu sogro Itrô, Jetro. Redobra atenção, eu já vou começar a pregar, mas pregação é isso, leitura de texto, explicação de texto e aplicação. Eu não consigo aplicar se não explicar, e eu não consigo explicar sem ler. Então a gente já leu, eu estou na parte da explicação. O capítulo de número 3 e versículo de número 1 são pérolas grandiosas para entender quem é Moisés. A Bíblia diz que ele está apacentando. A Bíblia diz que ele está no lado de trás do deserto, e agora ele encontra a região do Horebe. E o Horebe é um monte, e o próprio versículo diz que esse Horebe era o monte de Deus. Então vamos tentar entender. Moisés está cuidando de algo que não é seu, está no deserto. Não obstante, está atrás do deserto, e agora ele encontra um monte nomenclaturado monte de Deus. Deixa eu fazer você entender o que a Bíblia está dizendo. Para Deus levantar Moisés e entregar a ele o símbolo do cajado, que era o cajado, que trazia a simbolização da autoridade, o símbolo da sua chamada, da sua vocação, foi necessário Deus fazer algumas coisas. E a primeira coisa que Deus precisou fazer foi tirar Moisés do palácio. Capítulo 3 nos informa que Moisés está no deserto, e nós sabemos que os primeiros 40 anos da vida de Moisés ele passou dentro do palácio. Então, se isso é verdade, Moisés está com mais de 40 anos. Não temos a idade exata, mas ele já está com mais de 40 anos. Os 40 anos primeiro da vida de Moisés, ele passou dentro do palácio. Se eu perguntar para todos aqui, eu tenho certeza que todos vão dizer que tem a vontade de morar num palácio. Sabe por quê? Porque o palácio é uma vida de facilidade. Moisés era um príncipe dentro do palácio do Egito. Moisés tinha cadeira, Moisés tinha posição, Moisés tinha fama, status, Moisés tinha nome. Então, se Moisés tem tudo isso dentro do palácio, a vida de Moisés está boa, né? Aparentemente falando. Moisés tem tudo que um homem carnal, material, deseja ter: dinheiro,
bom nome, melhor carro, melhor casa, uma situação financeira boa, porque ele vive dentro do palácio. Só que quando a gente estuda os primeiros 40 anos da vida de Moisés dentro do palácio, tem uma coisa que eu não encontro na vida de Moisés durante essas 4 décadas dentro do palácio. E o que é? O bordão, o cajado e Deus falando com Moisés. Deixa eu fazer você entender. O palácio pode dar tudo para Moisés que um homem terreno pode querer. Digo novamente: dinheiro, fama, sucesso, nome, status, posição. Mas tem algo que o palácio não pode entregar para Moisés, e esse algo é a voz audível de Deus falando com ele. Esse algo é o símbolo da sua chamada, a autoridade, que é o cajado. Então a pergunta que fica no ar é: o que adianta o homem ter fama, sucesso, dinheiro, nome, status, posição e não ter Deus falando com ele? E não ter uma intimidade profunda, e não ter o símbolo da chamada? O que adianta o homem viver a vida inteira usufruindo das coisas terrenas, sendo que o homem não é composto somente por matéria? A gente tem alma, e a nossa alma em língua hebraica é chamada de nefesh. E a nossa nefesh, ela é dividida em 2 partes: nefesh behemit e nefesh elokit. A nefesh behemit é a parte animal, material. Exemplo, é a parte que quando a gente sente fome, a gente quer comer. Quando a gente sente sede, a gente quer beber. Quando a gente sente sono, a gente quer deitar e dormir. Animal, material. Mas a nefesh elokit é o que nos lembra que é por intermédio dela que temos um relacionamento com o Criador. A parte nefesh elokit é a divina espiritual. Enquanto a material diz: está com fome, come. A nefesh elokit, divina espiritual, diz: está com fome, jejua mais um pouco. Está cansado, ora mais um pouco. Está com sono, lê mais um pouco. Por quê? Porque é por intermédio dessa segunda parte, o nível superior da alma, que nós temos um relacionamento com Deus. Então o mundo, o palácio, as coisas de baixo, quer fazer a gente ficar preso somente com as coisas terrenas. É por isso que muitos de nós passam o dia todo trabalhando, cheio das coisas terrenas, e quando a gente chega em casa, a única coisa que a gente quer fazer é tomar um banho e dormir. Animal, material. Só que aí eu louvo a Deus porque ainda tem gente que diz: mesmo cansado, não, eu preciso ir para o culto. Mesmo cansado, eu ainda preciso orar. Mesmo cansado, eu ainda preciso buscar. E aí a parte divina, espiritual, começa a entrar em cena. E Deus olha e diz: ele poderia dormir porque o corpo está cansado. Ele poderia descansar porque a matéria está cansada, mas tem algo dentro dele que lembra ele que ele ainda precisa ter um nível de intimidade comigo poderoso, que ele ainda precisa ter uma conexão comigo grandiosa. Então, para a nefesh elokit, a parte divina e espiritual na vida de Moisés entrar em cena, Deus precisa tirar Moisés do palácio. Eu já vou começar a pregação, eu só estou introduzindo o texto. Moisés, tu está cheio demais das coisas de baixo. Contextualizando, se Deus olha e vê aqui hoje no Revival, na comunidade Revival Fire, pessoas introduzidas demais na parte animal material, palácio da vida, ele diz: eu preciso fazer alguma coisa na tua vida. E como eu preciso fazer alguma coisa na tua vida, eu preciso te desvincular um pouco mais das coisas materiais. Então, como é o meio, pelo menos pela vida de Moisés, que Deus faz para desvincular o ser humano das coisas materiais? Senhoras e senhores, não se assuste, mas é permitindo o deserto.
O deserto é a permissão de Deus para desligar Moisés do palácio. Na minha fala, o palácio, nessa mensagem, é as coisas terrenas, é as coisas dessa vida material. Tem gente que está tão ligado com as coisas materiais que não consegue mais ouvir a voz de Deus, que não consegue mais ter um nível de intimidade profundo com Deus. Tem gente que começou bem a caminhada, mas agora já não sente mais aquela vontade de orar, já não sente mais aquela vontade de buscar. Tem gente que começou este, aleluia, ambiente, este cenário, este lugar em cima do altar, e agora não sai daí da cadeira, porque está introduzido demais com as coisas de baixo, com as coisas materiais. Ô pastora, não me dá oportunidade não, eu não estou bem. Então as pessoas que estão envolvidas demais com as coisas de baixo, o máximo que vai fazer é esquentar banco de igreja. O máximo que vai fazer é ocupar uma cadeira dentro de uma comunidade como essa. Mas o que Deus está dizendo é: eu não te chamei apenas para ocupar a cadeira de uma igreja. Eu não te chamei e não te resgatei deste mundo apenas para você ficar vindo no culto de domingo, vindo no culto de terça, no culto de quinta e não fazer nada. E não ocupar, e não trabalhar, e não fazer absolutamente nada. Não se espante, mas Deus não te chamou somente para ficar sentado no banco da igreja. Deus tem coisas maiores para fazer na tua vida. Sabe por que muitas das vezes você se olha no espelho e diz: eu não consigo, eu não posso? Porque o que está gritando dentro de você é a tua parte material. Você vai lá no celular, vê fulano, ciclano, beltrano fazendo, e você diz: eu queria, mas não posso. Por quê? Porque estás tão introduzido com a parte material que aí você não tem tempo para buscar, estudar, meditar, orar, consagrar. Só que nessa noite a proposta é diferente. Tem alguém que ainda quer ouvir? Diga amém. Deus está dizendo: o que eu tenho para ti são níveis muito maiores. Então a primeira pergunta que eu faço é: quem quer atingir níveis maiores com Deus aqui? Diga amém. Vou perguntar de novo: quem quer atingir níveis maiores com Deus? Diga amém. Então, se você quer, te prepara para o que Deus vai permitir. O que é que Deus vai permitir? Um deserto na tua vida. A ótica divina é diferente da ótica humana. A ótica humana nos ensinou que deserto é local, cenário e território de prova. A ótica humana diz que deserto é lugar de esquecimento. A ótica humana diz que quando um crente está no deserto é porque ele está na prova. Só que a ótica divina é diferente da ótica humana. Toda vez que Deus permite um deserto na vida de algum servo seu, é porque Ele quer entregar para aquele servo coisas maiores que enquanto ele estava no palácio, ele não conseguia atingir. Então Deus está dizendo: Moisés, para eu te entregar o que tenho para te entregar, eu preciso permitir o deserto na tua vida. Moisés, para eu te entregar o símbolo da autoridade, o símbolo do chamado, eu preciso permitir um deserto na tua vida. Então lá vai. O deserto que você está passando nunca foi para fazer você desistir. Não é para você parar. E se é permissão de Deus, esse deserto é para Ele te entregar coisas das quais você não receberia se estivesse no palácio. Deus está dizendo para alguém aqui: eu permiti as coisas se estreitarem, eu permiti as coisas se apertarem, eu permiti algumas coisas estarem errado na tua vida, eu permiti você ficar esquecido, ficar na solidão. Não foi para você parar, muito pelo contrário, foi para que eu pudesse te entregar coisas sobrenaturais que enquanto você estivesse no palácio, você não receberia.
esse mesmo Moisés, que agora está saindo do palácio, ele está indo sozinho para dentro do deserto. Redobre sua atenção. Esse mesmo Moisés que está saindo do palácio, e diga-se de passagem, quando a gente vive no palácio, Yuri, a gente tem muitos amigos falsificados. Hashtag tamo junto, só tá junto quando você está no palácio. E quando você está no palácio, você tem muita coisa para oferecer, então você tem amigo falsificado, mas tem amigo que está do teu lado pelo aquilo que tu pode dar, amigo que está do teu lado pelo aquilo que tu pode oferecer, amigo que está do teu lado porque tu tem algo para dar. Mas quando tu vai para o deserto, tu descobre que nunca teve amigo, porque ninguém quer sair do palácio para ir te acompanhar para o deserto. E é aqui que eu começo a pregar. Esse mesmo rapaz aqui, Moisés, está indo para o deserto, e pasme, sozinho. Quando ele vai para o deserto, ele vai chutando pedra, cabeça baixa, e pensando que tudo acabou na vida dele. Só que tem alguém que encontra Moisés dentro do deserto, e a Bíblia fala quem é esse alguém. Quem é que escreve dizendo que Moisés foi encontrado? O próprio Moisés. Ele, quando já está lá no cume do monte, fazendo uma retrospectiva do cuidado de Deus na vida dele, ele escreve, ou pelo menos manda escrever, o capítulo 32 de Deuteronômio. O versículo é o de número 10. O que é que está escrito lá? Eu os encontrei em uma terra deserta, no ermo solitário e uivante. Eu não posso falar aquilo que não vivi, eu não posso ditar aquilo que eu não vivi. Então a mesma coisa acontece com Moisés. Sabe por que ele está escrevendo? Porque aconteceu com ele. E o que é que ele está escrevendo? Deus os encontrou numa terra solitária, deserta, cheio de chacaios, termo uivante. Então ele está dizendo, quando eu estava indo sozinho para o deserto, alguém me encontrou. O que ele está escrevendo não é história de um amigo, não é história de um conhecido, é o que ele passou. Então ele está dizendo, em outras palavras, quando eu entrava sozinho no deserto, alguém me encontrou lá. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Moisés está descendo sozinho para o deserto. Os amigos do palácio decidiram abandoná-lo e ele ficou sozinho. Quando ele está entrando, alguém na conjectura e na imaginação dessa mente de pregador, alguém do lado de fora do deserto está olhando e dizendo, Moisés nasceu no palácio. E quem nasce no palácio, Tiago, tem muitas coisas boas da vida. No português mais claro, é um filhinho de papai. Tem a melhor escola, tem a melhor roupa, tem o melhor calçado, tem o melhor leite, tem a melhor comida, tem o melhor prato. Moisés não vai aguentar o deserto. Por quê? Porque nasceu, viveu, cresceu no palácio. Só que tem algo aqui. Quem está falando é gente de fora, ser humano igual Moisés. Mas quem está dentro do deserto, esperando Moisés entrar, é muito maior do que Moisés e de quem está falando que ele não vai aguentar. Deixa eu explicar para você. Quando a Bíblia diz que Deus o encontrou dentro do deserto, a ideia do texto não é dizendo que Deus está fora procurando o que está dentro. Pelo contrário, é que Deus está dentro esperando alguém entrando e que Deus vai encontrar. Então funciona assim. Moisés está entrando de cabeça baixa. A mente de Moisés é uma mente humana. Então ele está dizendo, acabou, perdi, estou sozinho. Os amigos foram embora, família ficou lá atrás, agora já era. Só que Deus está dentro do deserto dizendo, Moisés, é agora que vai começar, é agora que vai iniciar. Então o que a Bíblia está me ensinando? O que vale e o que é mais forte não é o que os de fora dizem, não é o que as pessoas que te olham entrando no deserto estão falando. O que mais vale para a tua vida é o que
Deus fará dentro desse deserto por intermédio de você. Redobre a sua atenção, escute o que eu vou lhe dizer. Quando Moisés está entrando, Deus está dizendo: Moisés, para muita gente aí tu vai morrer, tu vai parar. Só que o que eles não sabem é que eu já estou dentro do deserto e vou cuidar de você. Tem uma mão para levantar e receber o que eu falo? Deus está dizendo para alguém aqui: não importa o que falaram, o que aconteceria com você dentro desse deserto. Deserto da solidão, deserto da crise sentimental, deserto da crise financeira, deserto da crise profissional. Alguém olhou e disse: agora fecha, agora para, agora destrói. Deus olhou e disse: meu filho, entrega essa palavra para o meu povo. Não vai parar, não vai fechar, não vai destruir, não vai separar, porque quem cuida de você dentro desse deserto é maior do que quem está do lado de fora, dizendo: se você acredita nisso, por gentileza, solta um barulho de glória ao nome. A garganta ativou, agora eu começo a pregar. Sacode o irmão para lá e para cá e diga para ele: no teu deserto, não, está fraco, irmão, diga: no teu deserto Deus fará coisas sobrenaturais. Olhe para mim, Moisés, é agora que vai iniciar. Ele chega dentro do deserto. Quando ele chega dentro do deserto, a minha Bíblia diz que ele encontra, redobre a atenção, ele encontra moças cuidando de rebanho e tirando água para levar para dentro de casa. Eu não sei se a mídia consegue jogar textos aqui atrás que eu vou citar. Consegue colocar? Livro, sim ou não? Consegue? Maravilha. Então olha aqui para mim. Ele chega dentro do deserto. Redobre a atenção. Ele olha e encontra moças cuidando do rebanho do pai e tirando água para levar para casa. Diz a Bíblia que quando ele as encontra, decide ajudá-las. E quando ele ajuda, ele é apresentado para o pai das moças, Jetro. Redobre a atenção para o que eu vou dizer. Quando Jetro enxerga, quando Jetro olha para Moisés, a minha Bíblia diz que ele coloca Moisés para dentro de casa. E depois Moisés passa a fazer parte da família e se casa com Zípora. Sim ou não? Sim ou não? Maravilha. Quem aqui é pai de menina? Quem aqui é pai de menina? Levante a mão, por gentileza. Lá atrás, aqui na frente, tem mais alguém? Mais alguém? Perfeito. Eu vou, só se eu não estiver enganado, é Ademir o nome de sua esposa, né? Ademir? Almi. Bateu na trave, bateu na trave. Eu vou usar o pastor Almi. Olha aqui, pastor Almi. Nessa noite, você não é Almi, você é Jetro. Perfeito? Tá bom? Jetro. Eu sei que o senhor tem pelo menos 4 filhas, sendo que a sua mais nova é a Késia. A pergunta, Jetro, que eu lhe faço, sendo que também a Késia já não é mais Késia, agora é Zípora. A pergunta que eu faço ao senhor, Jetro, é a seguinte: a Zípora, que é a Késia, ela não tem marido, na minha fala, não tem marido, está procurando casar na vida, e de repente ela chega na porta da sua casa e olha para você e diz ao senhor: papai, esse rapaz aqui que eu encontrei no deserto me ajudou a tirar água e eu quero casar com ele. A pergunta que eu lhe faço é: você nunca viu o rapaz? É um estranho, nunca entrou na sua casa. Então a pergunta que eu lhe faço é essa: teria coragem de deixar a sua filha casar com um estranho que você nunca viu na vida? Sim ou não? Não. Algum dos senhores aí que é pai de meninas entre 20 a 25 anos teria coragem de dar a mão da sua filha para um estranho que você nunca viu na vida? Sim ou não? O pai lá atrás também não. Maravilha, a resposta está correta.
Mas vem uma pergunta na minha mente: se os pais, em sua suma racionalidade, não têm coragem, por que Jetro, Irley, está dando a mão de Zípora para Moisés casar, se ele nunca viu Moisés? Por gentileza, Êxodo capítulo 17, versículo de número 9. Quem ainda quer ouvir, diga amém. Maravilha. Êxodo capítulo 17, versículo de número 9. Alguém pode ler para mim? A minha visão está um pouco embaçada. Alguém pode ler para mim? Maravilha, maravilha. Acabou de limpar a visão aqui, aí agora eu vou ler então. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu, Moisés, me posicionarei no alto da colina. Presta atenção. Com o cajado de Deus em minhas... A pergunta que eu faço é, deixa o texto: o cajado é de Moisés ou é de Deus? Não entendi, de quem é? O cajado é de Josué ou é de Deus? Não entendi, de quem é? Dá uma olhada para o irmão e diga: se o cajado é de Deus, como é que foi parar na mão de Moisés? Não, você não entendeu. O cajado é de quem? Não é de Moisés, é de... Se é de Deus, como é que foi parar na mão de Moisés? Quando algo é meu, Tiago, é porque foi eu que criei. Em outras palavras, quem criou o cajado foi Deus. Redobre a atenção. Quem criou o cajado foi... Se o cajado é de Deus e foi Deus que criou, como é que foi parar na mão de Moisés? O versículo 1 do capítulo 3 de Êxodo diz que Jetro era um sacerdote. Em língua hebraica ele era um Cohen, K-O-H-E-N, Cohen. E ser um sacerdote era no mínimo, do mínimo, do mínimo, ter conhecimento do que era escrito acerca do Deus dos hebreus. Então Jetro conhece o que é escrito acerca tanto dos patriarcas que já vieram e acerca do que Deus havia feito. Então olhe para mim, ele conhece a tradição que estava escrita até naquela época. Escuta o que eu vou lhe dizer. Sabe por que a Bíblia faz questão de chamar Jetro de sacerdote? É porque Jetro era, segundo a tradição judaica, um dos conselheiros do faraó, que antecedeu ao faraó da época de Moisés. Ele era um conselheiro real. Quando esse faraó, que antecede o faraó da época de Moisés, queria um conselho, chama Jetro em Midian. A tradição diz que numa dessas idas para aconselhar o faraó, Jetro enxerga dentro do palácio, no Egito, uma recâmara. Aleluia. E dentro desse local, ele enxerga um caixão, que tem o nome em língua hebraica de Iosef. Esse caixão era de José. E ao lado do caixão estava um bastão, um cajado. Como é que aquele cajado foi parar dentro do ambiente onde está o caixão de José? Primeiro, é porque alguém que antecede José desceu para o Egito carregando esse cajado. E quem foi que desceu? O seu pai, Jacó. Jacó, segundo a tradição judaica, quando desce para o Egito em busca de comida, ele está trazendo o cajado. Quando ele morre, ele entrega o cajado para José. É por isso que o cajado de José está ao lado do seu caixão. Então olhe para mim. Quem usava o cajado? José. José recebeu o cajado de quem? De seu pai, Jacó. Jacó recebeu o cajado de quem? De seu pai, Isaac.
Isaac. Isaac recebeu o cajado de quem? De seu pai, Abraão. Abraão recebeu o cajado de quem? De Noé. Noé recebeu o cajado de quem? Enoque. Enoque recebeu o cajado de quem? De Adão. E Adão recebeu o cajado de quem? Entendeu por que Êxodo 17:9 está dizendo que o cajado é de Deus? Porque quem cria o cajado é Deus. E o cajado não é de nenhum mortal. O cajado é de Deus. Aquele cajado tem muito mais poder do que todos nós aqui pensamos. Redobre sua atenção, eu prego para quem gosta de Bíblia. Quem cria o cajado é Deus. E na mão de quem vai passando, o cajado sempre vai operando coisas extraordinárias. Então o cajado vem passando de geração em geração, até chegar na mão desse sacerdote chamado Jetro. Quando Jetro pega o cajado aonde está ao lado do caixão de José, ele pega o cajado e leva para o deserto de Midian, aonde ele mora. A tradição diz que ele, colocando Irlem o cajado na terra, a terra suga o cajado e ninguém mais enxergou, viu, tocou no cajado, até Moisés descer para o deserto. Enquanto Moisés está no palácio, o cajado está escondido. Enquanto Moisés está no palácio, a autoridade está escondida. Enquanto Moisés está no palácio, o chamado está escondido. Enquanto Moisés está no palácio, Deus não está se revelando para o povo. Mas quando Moisés vai para o deserto, Deus diz: eu tenho um cajado, eu tenho um chamado, eu tenho uma autoridade para te entregar. Eu vou lançar e quem quiser que pegue. Deus está dizendo: se eu estou permitindo você ir para o deserto, é porque tem coisa lá que eu só posso entregar na tua mão. É porque tem coisa que eu só posso entregar para você. Talvez até agora você estava dizendo: eu não entendo o porquê desse deserto, eu não entendo o porquê dessa crise, eu não entendo o porquê desse sofrimento. E Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou permitindo você descer para o deserto, porque lá eu te darei coisas de autoridade, eu te darei coisas sobrenaturais. Quem olha para Moisés descendo ao deserto diz: esse rapaz vai morrer. Mas tem alguém lá no deserto dizendo: não vai morrer, porque o que eu vou entregar na mão dele dentro do deserto é poderoso demais. O palácio pode dar riqueza, mas no deserto Deus dá cajado. O palácio pode dar nome, mas no deserto Deus revela um nome sobre todo nome. Axé, é melhor, R-E, Axé, R-E. Eu sou o que sou. Deus está olhando para alguém aqui, está dizendo: no teu deserto, aleluia, nesse teu sofrimento, no meio da tua crise, no meio das portas que se fecharam, eu me revelarei. Você pode olhar para alguém do seu lado e dizer: aguenta mais um pouco. Olha para o Jetro lá atrás. Levanta a mão aí, Jetro. Isso. Você não teria coragem de dar a mão de Zípora, a mão de um estranho, não é verdade? Então por que Jetro dá a mão de Zípora na mão de Moisés que ele nunca viu? A resposta é pelaquilo que Moisés carrega na mão. O que é que Moisés carrega na mão? O cajado de... Não entendi, o cajado de... Olhe para mim. Sabe por que Jetro entrega a mão da sua filha para alguém que ele nunca viu na vida? É porque o que Moisés tem na mão, Jetro conhece. Ele é um sacerdote. Então, em outras palavras, Jetro está olhando e dizendo: se o cajado está na mão desse rapaz, é porque esse rapaz é coisa grande na mão de Deus.
Se o cajado está na mão desse rapaz, é porque esse rapaz é diferente no meio dos normais. Se o cajado está na mão desse rapaz, é porque esse rapaz tem intimidade com Deus e achou graça diante dos olhos de Deus. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O palácio não entregou o cajado para Moisés, mas no deserto Deus fez o cajado chegar na mão de Moisés. E quem tem o cajado na mão não precisa bater na porta para a porta abrir. Quem tem o cajado na mão, a porta se abre por si só. E aonde é que ele encontra o cajado? No deserto. Deus está mandando eu profetizar na vida de alguém. O que Deus vai te entregar nesse deserto vai abrir portas que você não precisará bater. Se você acredita nisso, então receba. Oh, aleluia. Aleluia. Nessas noites escuras que você tem chorado, nessas crises dentro do teu relacionamento, no meio da tua solidão, Deus está te entregando coisas sobrenaturais. E depois desse deserto você vai aprender a dar glória a Deus e nunca mais murmurar. Por quê? Porque antes do deserto você batia e nada se abria, colocava currículo e ninguém te chamava, pedia ajuda e ninguém te ajudava. Mas depois desse deserto, o que Deus colocará na tua mão, tu não vai precisar pedir, tu vai dar. Tu não vai precisar bater, vai se abrir, porque Deus te entrega. Quem está levando Moisés para o deserto se encarrega de cuidar de Moisés no deserto. Posso dizer uma coisa a você? Quem está te levando para esse deserto não vai deixar você morrer nesse deserto, porque Ele cuidará de você lá dentro. O mesmo capítulo 32, a partir do verso 10, o mesmo Moisés que está indo para o deserto, aparentemente sozinho, ele diz que Deus cuidou dele, como uma águia cuida de seus filhotes. Redobre sua atenção para o que eu vou dizer. Senhoras e senhores, a águia mãe, quando ela coloca o filhote, antes de colocar, ela prepara o ninho. Ela prepara o quê? Olhe para mim. Como é feito esse ninho? Com galhos, que no corpo do galho tem espinhos. Então ela formula todo o ninho com os espinhos apontados para fora. Quando ela sai para caçar, o ovo com o filhote está dentro do ninho. Vêm os predadores e, ao tentar matar o filhote, os espinhos apontados para fora não deixam que o filhote seja tocado. Você não entendeu? Na metáfora que Moisés está escrevendo, ele está dizendo: fica tranquilo, porque o ninho que Deus preparou não deixa ninguém te tocar. O ninho que Deus preparou é uma cerca protetora, que praga não chegará à tua tenda. Números, capítulo de número 23, verso de número 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, e contra Israel a adivinhação não pega. Proteção de Deus. Deus está dizendo: eu estou te protegendo, em você ninguém toca. Tem mais. A águia mãe não coloca o filhote no mundo para o filhote viver a vida toda dentro do ninho. Uma hora a casca do ovo quebra e o filhote sai. Só que quando quebra e o filhote sai, o filhote está dentro do ninho. E ninho traz a ideia de proteção. Só que uma hora cresce e o ninho vai se tornar pequeno e já não vai mais dar para o filhote ficar dentro. E filhote águia nenhum foi colocado no mundo para viver a vida toda dentro do ninho. Ele precisa sair, expansão, para poder voar. Então o que a águia mãe faz? Quando ela sabe o tempo de o filhote sair do ninho, ela começa a reformular o ninho. Com o bico e com as garras, ela pega e trabalha os espinhos que estão apontando para fora. Agora ela coloca para o lado de dentro. Está doendo no filho, está machucando, está cutucando. Porém, a águia mãe tem um propósito. Está doendo, mas é para te tirar de dentro do ninho. Está machucando,
mas tem um propósito: te tirar do ninho para te fazer voar do lado de fora. Olha o que Moisés está dizendo: Deus preparou uma cerca para que ninguém me tocasse, Deus me protegeu no meio do deserto, mas quando chegou a hora de Deus nos tirar do deserto, aleluia, Deus permitiu alguns espinhos, não entendíamos, Deus permitiu algumas provas, não entendíamos, mas o propósito dele era nos fazer voar, assim como o filhote águia também teve que sair do ninho para voar. Deus está mandando eu dizer para a comunidade: aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: todo espinho, vai, diga para o seu irmão: todo espinho que você está enfrentando tem um propósito. Diga para ele: eu profetizo que esses espinhos vão te tirar do ninho, da zona de conforto, e vai te fazer voar. Diga: vai te fazer voar. Só quem vai voar, levanta a mão para adorar. Aleluia. Eu encerro agora. Aleluia. Moisés apacentava. Agora sim, entendemos. É genro de Jetro. Ele apacentava o rebanho. Redobre a atenção. Deus levou ele para o lado de trás do deserto. Ô pastor, mas a Bíblia não diz que ele foi para o lado de trás do deserto? Sim. Só que o texto em língua hebraica, pelo menos a expressão para o lado de trás do deserto, é Vaie Nechag et Hatson Achar Hamidbar. E essa expressão, é a conotação de que estou indo para um local para onde não quero ir. Ou seja, Moisés está indo para o lado de trás do deserto, mas ele não está indo porque quer ir. Eu vou te explicar. Moisés já está no deserto, e como se não bastasse, ele ainda tem que ir para trás do deserto. Então a pergunta que eu faço hoje para os Moisés aqui é: se já está deserto na sua vida, tem coragem de ir para trás do deserto? Será que só o deserto não já basta? Será que só essa crise já não basta? Ainda tem que ir para trás, ainda tem que estreitar mais, ainda tem que ficar mais apertado. É justamente isso que está acontecendo. Mas nenhum de nós aqui, se já estiver dentro do deserto, quer ir para trás do deserto. Então Deus precisa fazer alguma coisa para que Moisés encontre atrás do deserto o Horeb, o Monte Horeb. E o Horeb é enclaturado como o monte de Deus. Então Deus não está na frente e nem no meio do deserto. Deus está atrás do deserto no Monte Horeb. Como Moisés não sabe, ele já está acostumado a apacentar as ovelhas ali naquele círculo. Deus diz: eu preciso fazer alguma coisa. Então a ideia do texto é dizendo, segundo pelo menos o Rabino Shlomo Yitzhak, o Rashi, que Deus com o seu dedo tocou na pata de uma das ovelhas que Moisés apacentava. Quando Deus toca, as ovelhas começam a caminhar para o lado de trás do deserto. Moisés acha estranho, porque aquilo nunca tinha acontecido. Moisés acha estranho, porque as ovelhas estão indo para um local da onde ele não conduz e não quer que vá, mas ele acompanha. Aparentemente, está saindo da mão, do controle de Moisés. Em outras palavras, Moisés está perdendo. Todavia, Deus está no controle da história. Sabe o que eu estou dizendo? Tem coisas que aparentemente tu está perdendo, mas Deus está falando: eu estou no controle de tudo. Tem coisas que aparentemente está saindo da tua mão, do teu domínio, do teu controle, mas Deus está dizendo: fica tranquilo, porque eu não perdi o controle, eu ainda estou por detrás de todas essas coisas que está acontecendo. O teu choro, Deus está por detrás. A tua tristeza, Deus está por detrás. E detalhe, Ele está vendo tudo o que você está passando. Há um propósito nisso que você está enfrentando. Aleluia.
Quando Moisés vai atrás da ovelha, Moisés não sabe, mas Deus está conduzindo as patas da ovelha. Moisés não sabe, mas é Deus que está conduzindo as ovelhas. Moisés vai atrás da ovelha e de repente enxerga uma coisa diferente. O que? Um arbusto, uma sarça que pega fogo e não se queima. Sabe o que a Bíblia me ensina? É que enquanto Moisés está no controle das ovelhas, das coisas que ele tem, Deus não se revela. Aparentemente é necessário Moisés perder algo para que Deus possa se revelar. Sabe o que eu estou dizendo? É que Deus se revela na nossa perda. Deus se revela na nossa perda. Porque quando a gente perde, o sentimento é que acabou. E Deus está dizendo, é aí que eu entro para te dizer que na minha revelação, você não parou, a obra não parou, as coisas não pararam. Não é porque saiu do teu controle que saiu do controle de Deus. Deus está mandando eu falar para alguém aqui, e se você sente que é com você, receba isso então. Deus está falando assim como foi com Moisés, que eu permiti um controle, aleluia, sair da mão dele por algum momento, que era ovelha indo, tudo aquilo tinha um propósito. E qual era o propósito? Ele chegar até no monte de Deus. Deus está falando para alguém aqui, aquilo que aparentemente está saindo do teu controle, te fará chegar em locais, em posições que você sozinho não chegaria. Na tua perda, Deus revelará o Horebe de Deus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. 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 Segura a mão do seu irmão por um minuto. Segura a mão do seu irmão por um minuto. Tem um pano aí. Pode ser um lenço. Aleluia. Segura a mão do seu irmão. Segura. Isso, perfeito. Aleluia. Segura a mão do seu irmão. Diga para ele, na tua perda. Não, irmão, desse jeito aí, irmão, nem Carapanã vai estar ouvindo. Vocês almoçaram hoje, irmão? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Ó, o Japa já deu aquela balançada, foi picanha hoje. Diga para o seu irmão, Deus se revela na tua perda. Olhe para mim, segurando a mão do irmão. Sabe qual é o sentimento de perda? É um sentimento acarretado de medo, frustração, desânimo. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que nessa frustração, Deus está se revelando. Nesse sentimento de desânimo, Deus manda te dizer, não para, anda mais um pouco, porque tu pensa que tudo acabou, mas Deus está dizendo, eu ainda tenho um Horebe te esperando. O que Deus colocou na tua mão, filho e filha, foi algo grandioso e cheio de autoridade. Talvez você ainda não sabe, mas Deus está te dizendo, o símbolo desse cajado é o teu chamado. Em outras palavras, o chamado que Deus te deu é grande demais para você ficar só dentro desse deserto. Então Deus está dizendo, aleluia, esse sentimento de perda, esse sentimento de frustração foi necessário para você encontrar o meu Horebe, e no meu Horebe eu me revelarei a você e te direi, nem tudo está acabado. Sacode o teu irmão para lá e para cá, segurando a mão dele, e diga, nem tudo está acabado. Diga para ele, hoje Deus está fazendo você encontrar o Horebe de Deus. Maravilha! Levante as mãos para cima, vamos adorar. Feche os olhos.